Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Ianca e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre autoconhecimento. A gente tem bastante coisa pra falar sobre esse assunto e eu separei em dois vídeos. O primeiro eu vou falar sobre a dimensão do eu. Como a gente se conhece através de nós mesmos, como que a gente pode levantar os nossos pontos, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as nossas relações com as outras pessoas e como isso também é parte da construção da nossa autoestima. Vamos lá? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é então reconhecer os seus pontos fortes. Você conhece de fato aquilo que você faz bem? Por exemplo, para mim uma força ou fortaleza minha é que eu me comunico muito bem. Eu consigo falar de uma maneira clara, tranquila, e isso normalmente passa uma mensagem de maneira adequada, como eu gostaria de transmitir isso para as pessoas. Esse é um ponto positivo meu. Como que a gente pode entender esses pontos? Se você parar e perguntar para as pessoas que convivem mais contigo, com os seus pais, com irmãos, melhores amigos, colegas de trabalho, como eles te descreveriam, tu consegue perceber nitidamente que essas características mais fortes, elas vêm nessas palavras. Então, para mim, realmente vem. Leve, comunicativa, extrovertida. Essas palavras, elas estão muito relacionadas a essa fortaleza de comunicação. Então, essa é uma primeira dica aí para você implementar no seu dia e tentar descobrir quais as suas principais fortalezas. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é conhecer quais são as suas resistências, como a gente gosta de chamar no mundo corporativo. As resistências são aquelas coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de desenvolver. Eu, por exemplo, gosto muito de validar as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Eu preciso sempre conversar com outras pessoas para validar se aquilo que eu quero fazer tá certo. Então, em alguns momentos, isso pode me prejudicar numa questão de autonomia. Às vezes eu demoro um pouco mais para fazer as coisas porque eu preciso validar, pensar um pouco mais, bolar mais estratégias do que uma pessoa que acaba agindo de uma maneira mais proativa. Eu sou um pouco mais insegura, então por isso eu acabo muitas vezes dando uns passos atrás antes de tomar uma decisão. E isso é uma resistência minha. Significa que é um defeito? Não necessariamente. Eu acabo sempre pensando em vários pontos e isso me ajuda a bolar planos de ação para conseguir chegar aonde de fato eu quero chegar. Então, o que é importante? Que eu entenda qual é o meu funcionamento, o que isso pode me trazer de ruim e como eu vou manejar essa questão, naquilo que essa questão pode me atrapalhar. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui é fazer as pazes com a sua história. Eu gosto muito de escrever, então quando eu tenho alguma questão com um familiar, seja inclusive para agradecer e não necessariamente uma coisa ruim, às vezes eu tenho dificuldade de expressar isso de uma maneira tão aberta. Então eu gosto bastante de escrever cartas, eu peço desculpas, muitas vezes eu pedi desculpas através de cartas. Eu escrevi a minha história por muitas vezes, assim, até conseguir lidar com aquelas coisas que estavam acontecendo. Isso significa que eu consegui perdoar todas as coisas ruins que me aconteceram? É óbvio que não. Escrever me ajudou muito a fazer as pazes com essa minha história, porque em muitos aspectos eu me culpei pelas situações em que eu me coloquei e eu não conseguia sair daquele ciclo. Eu não conseguia começar um novo relacionamento, eu não conseguia evoluir tanto na minha carreira porque eu ficava remoendo aquilo até que eu consegui de fato fazer as pazes e dizer não. A Ianca que tomou essas decisões no passado, ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela conhecia. É muito injusto a gente olhar para nossa vida e para nossa maturidade da forma como a gente tem hoje e olhar para o passado querendo que a gente tivesse tomado as mesmas decisões, como se a gente soubesse o panorama todo. Então é muito importante que a gente respeite e faça as pazes com a nossa história e não se coloque numa posição de vítima.
que a gente de fato entenda qual é o papel e responsabilidade de cada um. Não é passar pano para as outras pessoas e nem para si mesmo, mas entender que a gente faz aquilo que pode e segue em frente. Não tem muito mais o que fazer além disso. O quarto ponto que eu queria trazer para vocês hoje é com relação aos seus valores. É saber reconhecer quais são os seus valores. Por exemplo, ter uma vida com propósito, para mim, fazer diferença na vida das pessoas através da comunicação. Ter saúde é um valor, para mim é um propósito também. A minha fé, ela também é considerada um propósito. Então existem vários valores que você pode ter e uma vida desalinhada com esses valores vai te trazer infelicidade e vai te desconectar de quem você é. Então, para se conhecer, você precisa entender quais são os seus valores e aquilo que é inegociável para você já te dá um cheiro de para que lado você tem que ir. Por exemplo, eu fico muito cansada, extremamente adoecida se eu tô trabalhando num ambiente onde eu não possa conversar abertamente com as pessoas, onde eu não possa contar com as pessoas como numa equipe. Então, para mim, um valor é poder confiar nas pessoas, poder me comunicar e jogar junto como um time. Para mim, isso é um valor. E estar em um lugar em que isso não é colocado em prática me desconecta de mim mesma, me sufoca. Então, eu entendo isso e eu me coloco em lugares onde eu vou conseguir colocar em prática de fato esse meu valor para que eu esteja então recarregada e conectada comigo mesma. Porque não é só uma questão de a gente entender, conhecer, mas também de a gente viver de acordo com quem a gente é, né? Viver a nossa autenticidade, isso é extremamente bonito e muito importante. Inclusive, é uma questão que eu sinto que falta em alguns pontos. A gente tende a se encaixar ao ambiente e se desconectar de nós mesmos, e isso é motivador de muitas doenças, como ansiedade, depressão e outras questões. Vale colocar um adendo aqui que eu ainda não sou formada em psicologia, apesar de ser estudante de psicologia, mas eu entendo que algumas questões elas vão nos desconectando e isso pode sim ajudar a ser um ponto aí de atenção que pode piorar um quadro ansioso ou gerar alguns quadros de ansiedade e depressão que a gente vê em grande quantidade, infelizmente, aí no mercado de trabalho. O quinto ponto, ele está muito relacionado com o quarto, que é, além de conhecer os seus valores, é viver de acordo com os seus valores. Como eu comentei antes, entender aquilo que é essencial e inegociável para você são os seus valores e viver em lugares e com pessoas que te estimulem a viver de fato esses valores. Viver em um lugar que está desconectado com teus valores só vai te fazer infeliz e te gerar ainda mais problemas. Entendendo todos esses pontos e colocando em prática, com certeza você vai se conhecer um pouquinho mais e viver um pouco mais perto da sua verdade. Eu espero que esses pontos tenham te ajudado de uma forma bastante prática. Me conta aqui nos comentários se isso fez diferença e já encaminha para aquele amigo que você acha que vai gostar. Um beijo, até a próxima!